Vamos continuar esse nosso trabalho, nesses pequenos vídeos, esses fragmentos de uma ideia. Nós estávamos com ego 1, ego 2, vamos continuar. Agora vamos colocar mais essa realidade e crença. Analisar um pouco o que nós entendemos com isso, né? O que tem a ver a realidade e a crença. Vamos refletir sobre o conceito ou paradigma em que está fundamentado o que eu chamo de eu, que acredito que é a minha personalidade criada por minhas ideias ou crenças. Veja que acredito que é minha personalidade criada por minhas ideias ou crenças. Por exemplo, existe um fato e existe o que eu penso sobre este fato. Vejamos que a minha crença ou realidade está fundamentada neste pensamento e não necessariamente no fato. Então nós temos aí aquilo que, acho que nos anos 80 tinha um seriado, né? A Ilha da Fantasia, né? Que era mais ou menos isso, né? Uma pessoa que tinha dinheiro, então contratava aquela ilha. Ah, eu quero ser Sócrates por um final de semana, ou Al Capone. Então toda aquela estrutura da ilha ia ser montada, né? Para que aquela pessoa tivesse essa realidade. Por 3 dias tivesse essa realidade. Então tudo aquilo era cenograficamente montado para que ele tivesse realmente essa experiência de ser Sócrates, né? Então você percebe essa ilha da fantasia particular em que nós vivemos. Não sei se difere muito do que nós temos como realidade cotidiana. Mas voltando um pouco, né, para o nosso tempo, para uma coisa mais próxima, mais palpável, né? Pensemos no fato a parede concreta. A parede que nós conhecemos, a parede mesmo, da casa, do quarto, essa coisa toda, né? Concreta. E aí, em contrapartida, nós temos aquilo que hoje tem a ciência, né, da física quântica, das partículas e subpartículas, e já conhecemos o átomo, e que vem dizer que este átomo, em sua grande parte, é vazio. E até a mecânica quântica vem dizer que até essa parte sólida, né, o núcleo, que é composto o quê? De subpartículas, que também é composto de subpartículas, subpartículas e assim por diante. Então aí chegamos em uma realidade de não partículas. Seria o vazio total, o nada. Alguns chamam até de vácuo quântico, se é que isso explica alguma coisa, mas enfim. Minha crença não conhece ou entende esses fatos de partículas, apesar de ser composta delas, né? Ah, somos feitos de átomos, legal. E tem toda essa complexidade, tá? Mas eu não entendo disso, apesar de ser feito disso. Ela, né, a minha crença, gira em torno apenas da parede e sua concretude, como também a concretude do meu corpo. Então perguntamos, o que deriva desta crença, conceito, paradigma? Que eu não posso passar por entre a parede. Esse é o nosso fato diário e todas as suas implicações que conhecemos bem, né? Para não chamar de suas limitações que nós estamos todo dia a nos debater com ela, né? Mas o que estamos a observar é o fato de, a pergunta seria, né? O fato de não atravessar a parede é resultado da minha crença em não poder fazê-lo? O não atravessar a parede seria uma realidade objetiva em si mesmo ou fruto da minha crença em não poder fazê-lo? Já pensou em quanto das nossas limitações, se não todas, tem a sua raiz no crer em tais limitações? Por exemplo, se perguntarmos, as paredes são obstáculos reais? Todos responderemos sim. Porém, a realidade onde as paredes tornam-se obstáculos reais poderia ser fruto da minha crença? Prestem bem atenção nessas perguntas, né? Veja que nosso objetivo são as profundezas do ser. Quando iniciamos os mergulhos de profundidade em si, buscamos a desilusão. Aí também sentimos um desconforto, onde muita coisa não parece fazer sentido. Isso é assim porque passamos muito tempo fugindo deste ponto, desse mergulho de profundidade, né? Sempre na superfície. Sempre paramos bem antes, ali pelas margens mesmo, né? Para brincar, fazer castelinhos de areia e essa coisa toda, correr com o cachorro. Todo mundo já sabe o que é o nosso cotidiano, né? Para ilustrar melhor o que estou querendo observar, vamos nos lembrar das experiências de magnetismo, principalmente no ponto que conhecemos como hipnotismo.
Acho que todo mundo já ouviu, acho que a maioria já ouviu falar, né? Hipnotismo, né? Que já foi muito vulgarizado em programas de pouca ou nenhuma credibilidade, né? Mas de qualquer maneira serve para alguma coisa. Certa feita, né, eu até presenciei alguém hipnotizado para quem foi sugerido paredes em sua volta. E ele não conseguia sair do lugar, impedido por essas paredes imaginárias. Poderíamos até colocar aspas nessas imaginárias, né? Outro, que tomando água com a sugestão de bebida alcoólica, ficaram embriagados. Ou maçã, tomando gosto de cebola e essa coisa toda que eu acho que deu para entender, né? Mas fica o questionamento. Não seria nossa realidade uma sugestão mental? Um hipnotismo? Um hipnotismo coletivo do qual alguns loucos despertaram? Mas quem seria o hipnotizador? Ou o ilusionista? Muitos responderão Deus. Porém, essa é uma resposta vaga. Temos que penetrar, temos que adentrar. Ainda que podemos dar a princípio essa resposta, Deus, temos que descer um pouco mais. Entender do que se trata esse Deus. Voltando àquela máxima, né? Conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Vamos pensar um pouco sobre ela, né? Seria o eu, que em sua experiência de autoconsciência, como a gente vem falando nos outros vídeos, né? O ego 1, o ego 2, né? Essa experiência de autoconsciência cria para si uma unidade para se relacionar com o todo. E sendo... Quanto carro, meu Jesus! E sendo essa experiência de unidade tão real, que ele esquece que apenas a unidade, o todo, é absoluto. E que isso não significa morrer para a individualidade, porque nós temos um medo danado. É como se o rio tivesse pavor do mar, achando que caindo no mar, né, morreria como um rio, perderia a sua consciência de rio. Poderia se dar o contrário. Esse rio poderia passar uma consciência marinha, sem perder a sua experiência como um rio. Lembre-se que estamos observando essas coisas, fatos, né, fazendo observações, argumentações, né? Nadar na superfície ou mergulhar em águas profundas é a escolha de cada um. Podemos considerar, né? Existe o fato Deus, unidade e a crença. Nessa unidade. Temos a experiência do Deus, né? Será que esta crença, nesta unidade, temos a experiência do eu, que segundo suas crenças cria um eu que é divino ou um eu que é limitado e concreto e mortal como as paredes? Lembra que era aquela pergunta primeiro, né? Nós realmente não podemos passar pela parede, ou acreditamos, ou não passar é fruto da nossa crença e não poder fazê-lo. Logicamente que estou dando um exemplo da parede, mas trazemos isso para todas as limitações que nós temos quando acreditamos ser esse ser humano, limitado, pequeno, mortal, né, que vive com medo de mosquito, de bactéria e outras coisas. Interessante pensar sobre isso. Daí nasce todo o conflito, todo o sofrimento, todo o medo, toda a angústia, né? O que existe em última análise é o crer, ou seja, a realidade é fruto do crer, do qual o eu é uma parte? Então ficamos com essa pergunta: o que verdadeiramente existe? Com a minha crença, eu estou dando existência a qual realidade em que eu estou imerso? O que realmente eu sou, segundo aquilo que eu creio? Vamos pensar sobre isso e vamos voltar depois com outros vídeos.